Olá pessoal, Dr. George Kabuki. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reserva de óvulos, né? Que é a quantidade de óvulos que a paciente tem, né? Que as mulheres têm. Outro dia eu postei um post, né? Sobre essa questão da quantidade de óvulos. Isso gerou muitas dúvidas, né? Então muitas pacientes estavam confundindo assim, a quantidade de óvulos com chance de engravidar. São coisas totalmente diferentes, né? Eu vou falar para vocês de uma forma geral, para vocês terem uma ideia. Assim, quando o embrião é formado no útero, a gente acredita que forma-se em torno de 20 milhões de óvulos. E quando esse bebê nasce, ele já tem em torno de 2 milhões, né? Então, da hora que forma até nascer, já se perde grande quantidade desses óvulos. Quando essa paciente, né, começa a menstruar, ela já vai cair de 2 milhões para em torno de uns 400 mil. Né? E quando chega na menopausa, lá com 50 anos, teria em torno de 1.000 óvulos. Então, tem um esquemazinho, né, que representa um pouco essa questão dessa perda. Né? E eu postei isso em porcentagem, e as pessoas, né, ficaram um pouco com dúvidas. Esse esquema não é meu, não fui eu que fiz, né? Inclusive a gente tirou da internet e postou representando isso, só que em porcentagens. Então eu vou mostrar para tirar um pouco de dúvida. Então, mas assim, o principal é, você nasce com uma quantidade, isso vai caindo, né, a vida inteira, entendeu? Só que você vai começar a ter dificuldades normalmente pela questão dos óvulos depois dos 35 anos. Porque você pode ter pelo sêmen, pelas trompas, outros motivos antes, ou se o seu ovário envelhecer mais rápido. Mas normalmente essa dificuldade ela vai começar pelos óvulos depois dos 35 anos. É por isso que a gente recomenda que engravide antes dos 35, que congele óvulos antes dos 35, porque é uma idade que ainda a gente tem chances boas, tudo apesar de ter menos óvulos. Tá? Então os números às vezes assustam um pouco, mas são de quantidade de óvulos e não de chance de gravidez. Aí eu vou só mostrar aqui para vocês, para as pacientes que ficaram com dúvida entenderem. Então aqui ele já está pegando ao nascer, né? Então nem fala dessa fase de embrião, entendeu? Então, quando a pessoa nasce, ele fala aqui que teria 100%, então a quantidade que você nasceu 100%. Então, pelo exemplo que eu dei, seria mais ou menos 2 milhões quando nasceu. Aí, ali antes dos 20 anos, seriam uns 45%. Né? Então, vamos colocar aí que seja 1 milhão. Então, olha só, pessoal. Eu coloquei aqui em números, que eu acho que vai ficar mais fácil, porque aqui era um pouco confuso, que ele falava antes dos 20, eu botei como se fosse uns 15 anos. Depois dos 20, uns 23. Antes dos 30, uns 27, depois de 30, 33 e antes de 40, uns 38, eu botei aqui 50 anos. E aí, em vez de porcentagem, eu vou usar mais ou menos números, que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, quando você nasce, você vai ter mais ou menos 2 milhões de óvulos. Aqui, com uns 15 anos, você vai ter mais ou menos 1 milhão. Com 23 anos, você vai chegar a uns 500 mil. Com 27 vai chegar a uns 250 mil. Com 33 você vai chegar a 50 mil. Lembrando que você tem 50 mil, porém você ainda tem uma boa chance de engravidar com 33, tá? Aí chegar a uns 38 anos, você vai ter uns 25 mil óvulos. E aí já começa a diminuir um pouco a sua chance. E com 50 anos que você entra na menopausa, vai sobrar uns 1.000 óvulos praticamente, que aí você não ovula mais. Então, isso aqui mostra como vai diminuindo a quantidade de óvulos com a idade. Mas não é a chance de engravidar pela idade. Então, só para tirar essa dúvida. Então, a partir do momento, desde que você está na barriga, nasceu, esses óvulos já estão diminuindo. Muito menos antes de menstruar, né? Você nasce com 100%, quando você começa a menstruar lá com uns 12 anos, já caiu bastante esse número de óvulos. Porque as pessoas acham que só começa a cair depois que você menstrua, que você começa a ovular. E na verdade não é isso. Você nasce, forma uma quantidade de óvulos e ela vai diminuindo
sem parar, né? E aí, com o avançar da idade, vai ficando mais difícil engravidar. Então, só para concluir, a mensagem que a gente queria passar é essa: você nasce com uma quantidade de óvulos e isso vai diminuindo com o tempo, e naturalmente a sua chance de engravidar também vai diminuindo, né? Só que quando a gente vê a quantidade que diminui os óvulos, isso assusta um pouco, eles diminuem, né, bem rápido, mas a dificuldade de engravidar mesmo geralmente acontece, né, mais acentuadamente aí depois dos 35 anos, né? Então a gente deve sempre tentar, né, de preferência, engravidar mais cedo. Aquelas que não podem engravidar até os 35, recomenda-se que congele seus óvulos, entendeu? As pacientes que têm dificuldade, precisam de tratamento, quanto antes puder fazer o tratamento, melhor. Então essa é a mensagem que a gente deixa aí para vocês, e para tirar a dúvida de muitas pessoas que estavam perguntando e pedindo para a gente explicar isso aí, tá bom?